Estamos de volta com a primeira edição do Band Cidade e há 2 semanas da eleição, praticamente um debate organizado pela CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, reuniu os candidatos à presidência. Mais uma oportunidade de discutir propostas para o futuro do país. Nos bastidores, antes do início do debate promovido pela CNBB, os 7 candidatos à presidência da República se posicionaram sobre a ausência no encontro do líder nas pesquisas, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, que se recupera de um ataque à faca há 2 semanas. O debate começou com o primeiro bloco, em que os candidatos tiveram 2 minutos para responder à pergunta feita pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. O arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, questionou a todos sobre quais seriam as propostas para a ética na política e no combate à corrupção. Foram quase 3 horas de debate restrito a candidatos, assessores e convidados aqui no Centro de Convenções do Santuário Nacional de Aparecida. No final, os presidenciáveis, apesar da troca de acusações, avaliaram o evento como um saldo positivo, em que conseguiram apresentar as propostas e os planos de governo. O PT teve uma grande oportunidade e desperdiçou. Não soube o que fazer com o Brasil. Mentiu muito durante estes anos para iludir a sociedade brasileira. Mas a herança é dramática, é perversa. Por essa razão, deveria pedir perdão ao povo brasileiro ao invés de pedir votos. Foi muito importante porque permitiu que colocássemos as nossas posições com clareza. Eu disse, por exemplo, que a criação da CPMF proposta pelo economista do candidato Bolsonaro é absolutamente inaceitável e prejudicial, não só à economia, como os mais pobres. Agora nós sabemos a verdade da corrupção, sabemos a verdade dos que têm saudade da ditadura e é o momento dos brasileiros estarem unidos para, no primeiro turno, dar o voto do coração. Debater o Brasil é, sobretudo, não desistir de fazer a mudança. Se nós permitirmos que essa confrontação que rasgou-se a partir de 2014, com o não reconhecimento pelo PSDB da vitória apertada da Dilma, e nós transformarmos isso na projeção do futuro, entregando, por exemplo, ao fascismo, ao extremismo militarista, que segrega pessoas por gênero, contra as mulheres, contra os negros, contra os quilombolas, contra os índios, o Brasil não aguenta mais isso. Que, de maneira geral, foi um debate que permitiu mostrar as diferenças entre as candidaturas, a diferença entre os candidatos. A nossa candidatura é a única que se coloca no enfrentamento ao sistema e aos privilégios, sem lenga-lenga, sem ter medo de tocar o dedo na ferida, sem ter medo de se posicionar sobre os grandes temas. Gostei das regras, achei muito bem organizado, muito democrático, porque todo mundo falava tempos iguais, você não podia privilegiar. Dava pouco espaço para estratégia, que às vezes encurralam alguém. Esse sorteio, quem pergunta para quem, gostei muito do debate. Acho que é um modelo que poderia ser seguido por outras emissoras. Quero destacar aqui o papel das igrejas, no sentido de promover debate, discutir, ter uma preocupação social. Quanto mais a sociedade civil participar, melhor. O governo, o Estado é laico, mas não é contra as religiões. Pelo contrário, deve se aproximar, ouvir, interagir. E a Câmara de Bananal cassou por unanimidade, hoje pela manhã, o mandato do prefeito Jorge Rodrigues da Silva Filho Peleco, do PSDB. O vice-prefeito Carlindo Nogueira Rodrigues, o Piá, do PDT, assume o cargo. Peleco responde processo por improbidade administrativa. Segundo as investigações do Ministério Público, ele teria cometido irregularidades na compra de material escolar no ano passado. A nossa produção telefonou para o prefeito cassado, mas ele não atendeu as ligações. Agora a gente volta ao vivo com a Caroline Rossazzi, que está lá no novo Centro de Conciliação da Justiça do Trabalho, que está sendo inaugurado agora à tarde em Taubaté. Pois não, Carol?
Oi, Nicoline, voltamos a falar aqui do Fórum Trabalhista de Taubaté, onde hoje vai ser inaugurado o Sejusc, que é essa sala aqui que foi montada especialmente para atuar na resolução dos conflitos entre os trabalhadores e as empresas. Eu vou voltar aqui a falar com o desembargador Fernando da Silva, que é presidente do TRT da 15ª Região, tem mais informações para a gente. Desembargador, explica para a gente então como é que o Sejusc pode auxiliar na resolução desses conflitos. Boa tarde. Boa tarde. O Sejusc é um centro de conciliação já totalmente direcionado a fazer o acordo entre as partes, para solucionar o processo de uma forma muito mais prática, muito mais rápida e que está provado que traz mais paz social do que, às vezes, a própria sentença judicial. Por isso, nós temos um ambiente aqui de cerca de 100 metros quadrados, com 6 mesas dispostas de forma redonda para que as partes possam interagir com mais facilidade e cada uma delas tendo um mediador formado pela Escola Judicial do Tribunal e as mesas sob a supervisão de um magistrado, não é? Então, isto já está provado, nós temos já outras experiências na 15ª Região que dão um resultado excelente. E o Sejusc também vai atuar de forma itinerante, atendendo aí outros municípios da região? Sim, além de Taubaté, nós temos outras 6 varas que estão aqui envolvidas pelo Sejusc. E essas 6 varas, por sua vez, têm outros municípios na jurisdição. Então temos Guaratinguetá, temos Pindamonhangaba, Aparecida, Lorena, e isso inclui 28 municípios que abrangem uma população de 1.200.000 pessoas. Tá certo, desembargador, muito obrigada pela entrevista. Nicoline, volto com você aí no estúdio. Perfeito, você traz reportagem completa na segunda edição do Band Cidade. Até lá. Depois do intervalo, literatura e música para o fim de semana. Tem as dicas da nossa agenda cultural. Olha só a animação, hein? Agora 1h39.